Capítulo 16. O Espírito está movendo. Subtítulo: Devemos comer apressadamente. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Êxodo 12, versículo 11. A festa dos pães asmos estava incluída na Páscoa. Êxodo 12, versículos 14 ao 20. Por 7 dias, começando no primeiro dia da Páscoa, Israel não podia comer nenhum pão fermentado. Isso era feito para lembrar os israelitas da sua fuga do Egito, quando eles o deixaram com tanta pressa que o seu pão não teve tempo de ser fermentado. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem prepararam comida. Êxodo 12, versículo 39. Por causa das suas características penetrantes, o fermento, a levedura, é simbólico do pecado nas Escrituras. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois de fato, sem fermento. Porque também Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5, versículos 6 a 8. O fermento também é simbólico da doutrina que é legalista por natureza. O Senhor advertiu seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Mateus 16, 6. Não muito depois que o evangelho começou a se espalhar, alguns convertidos dentre os fariseus tentaram trazer a nova igreja debaixo do jugo da lei. Satanás estava tentando seduzir a jovem noiva de Cristo com o mesmo engano usado para seduzir a noiva do primeiro Adão: comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Após grande controvérsia, os apóstolos e anciãos enviaram uma palavra a todas as igrejas, aquele que é um dos comunicados mais importantes e históricos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo, além destas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Atos 15, versículos 28 e 29. O dicionário Webster define fermento como uma substância tal como levedura usada para produzir fermentação, especialmente em massas. O mesmo dicionário define fermentação como um estado de excitação, agitação, tumulto e inquietação. Os apóstolos e anciãos em Jerusalém notaram que os fariseus convertidos produziam as mesmas características na igreja, porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado mandamento. Atos 15, versículo 24. Tais são as características do fermento espiritual. Doutrinas que perturbam e transtornam o corpo de Cristo são frequentemente enraizadas no legalismo. Há uma contínua pressão sobre a igreja de andar em princípios ou fórmulas para ganhar maturidade. Essas doutrinas geralmente parecem boas para se comer, agradáveis aos olhos,
e árvore desejável para dar entendimento? Gênesis 3, versículo 6. Satanás não poderia nos tentar se o fruto não fosse aprazível. Leis, princípios e fórmulas são aprazíveis porque eles oferecem a segurança de uma conhecida comodidade. Andar por leis e princípios nos dá o controle que a nossa insegurança requer, mas isso é uma segurança falsa. É uma segurança em nós mesmos, ao invés de naquele no qual exclusivamente há a verdadeira segurança. Subtítulo: A justiça maior do que a lei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8,14. Como discutido anteriormente, andar pelo Espírito não significa que não guardamos a lei. Se andamos pelo Espírito, fazemos mais do que guardar a lei, nós a cumprimos. Por exemplo, a lei diz que não devemos cobiçar a esposa ou a propriedade do nosso próximo. O Espírito nos chama para um caminho mais alto, que é amar o nosso próximo. Se amarmos nosso próximo, é claro que não vamos cobiçar o que é dele, nem de maneira nenhuma causar-lhe dano. O Espírito não somente comanda, ele dá habilidade para amar. Ele nos dá o seu amor. Jesus não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Ele veio para nos elevar acima da lei. Ele veio para nos dar o poder de exceder aos seus requerimentos. Andar no Espírito é vida, paz e satisfação. Mas isso é difícil. É difícil porque a carne luta contra o Espírito. A natureza do eu de Caim dentro de nós não vai se submeter facilmente ao Espírito. Há uma determinação na carne de ser como Deus e de comandar o seu próprio destino. Esta determinação de controlar resiste desesperadamente a abandonar o controle. Mas, se queremos viver pelo Espírito, somente Jesus deve ser o nosso mestre. É mais fácil fazer regras do que ser sensível ao Espírito. Regulamentos podem trazer ordem e aliviar muitas pressões, mas elas não podem mudar o homem interior. Está vindo um tempo em que regulamentos não serão capazes de arcar com o caos. Devemos ter um fundamento mais sólido. Se estamos buscando ordem e segurança em nossa religião, iremos perder ambos. O medo do engano não vai nos livrar do engano. Ele vai nos levar a ele. Não devemos andar por medo, mas por fé. As Escrituras testificam que a única coisa que vai nos livrar do engano é ter amor pela verdade, que é o próprio Jesus. Quando abrimos nossas janelas à noite, as trevas não entram, mas a luz brilha para fora, penetrando nas trevas. A luz supera as trevas porque ela é mais poderosa. Se buscarmos fazer a vontade do nosso Pai e servi-lo, encontraremos uma ordem e segurança que nenhum nível de caos poderá superar. Devemos ser capazes de ouvir e distinguir sua voz de todas as outras vozes no mundo. Quando a tribulação vier, e ela virá, Hebreus 12, versículos 25 ao 29, conhecer a sua voz e segui-lo será a única e verdadeira segurança que teremos. E esta é a maior segurança que podemos ter. Será que isso significa que devemos abolir todas as leis, regras e regulamentos na sociedade? Certamente que não. O apóstolo explicou: sabemos, porém, que a lei é boa.
Se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, aqueles em Cristo, mas para os injustos e obstinados, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9. As leis e regulamentos do mundo são necessários para manter uma aparência de ordem até que o reino venha, mas eles não devem ser impostos para a disciplina espiritual. Somente o Espírito Santo pode gerar aquilo que é espírito. A Bíblia é o livro de instrução de Deus para a raça humana. Ela contém a maior sabedoria jamais escrita em linguagem humana. Ela dá instruções importantes sobre como o ser humano realmente trabalha, considerando o nosso potencial e o que causa os nossos problemas. Seria impossível colocar um valor neste mais maravilhoso presente que o Senhor nos deu. Mas a Bíblia foi dada para nos guiar até Jesus, não para tomar o seu lugar. Subtítulo: Ordem Espiritual. O Senhor diz surpreendentemente menos do que alguém poderia esperar acerca da ordem na igreja. Por uma boa razão é essencial para a sua ovelha conhecer sua voz. A igreja deve ser governada e guiada pelo cabeça, ao invés de ser governada por fórmulas. Ele é propositalmente vago, mesmo acerca de assuntos importantes, para que tenhamos de buscá-lo. O Novo Testamento é cheio do melhor conselho que o mundo já ouviu, mas o Senhor e seus apóstolos foram cuidadosos em não estabelecer muitas regras e regulamentações gerais para as igrejas. Eles sabiam que toda regra poderia impedir a igreja de buscar ao Senhor por eles mesmos. Desenvolver um relacionamento com Ele é o importante trabalho que o Espírito Santo está fazendo em nós. Ele foi enviado para nos guiar até Jesus. Usado como um livro de regras, a Bíblia se torna a letra que mata, a árvore do conhecimento, e pode até mesmo se tornar um ídolo. Usada corretamente, ela não fala somente sobre Ele, ela nos leva a Ele, nos ajuda a andar com Ele, viver nele e conhecê-lo. Os fariseus confrontaram todos os problemas com uma nova regra. O Senhor se referiu às suas doutrinas como fermento porque elas causavam agitação e confusão entre o povo. Quando tentamos confrontar problemas na igreja com novos regulamentos, estamos colocando fermento. Como as doutrinas dos fariseus que só limpam o exterior, os regulamentos não são capazes de lidar com o verdadeiro problema. Eles podem trazer um certo nível de controle e ordem, mas a maior ordem encontrada entre o povo é o cemitério. Quando a ordem toma o lugar de ter um relacionamento com o Senhor, geralmente é onde chegamos, a um cemitério espiritual. Os mortos não causam problemas. Os espiritualmente mortos terão uma igreja metódica, mas o Senhor veio para dar vida em abundância. Abundância não quer dizer que tudo será bom. Isso somente significa que será em grande quantidade. Isso inclui o bom e o ruim. Viver por regulamentos dará ordem externa, mas criará agitação e inquietação no espírito.
Não há descanso verdadeiro na lei até que haja morte, fazendo dos homens máquinas ou zumbis, ao invés de humanos que são capazes de ter um relacionamento com o seu Criador. Jesus é o Senhor do sábado ou o Senhor do descanso. Vivendo nele, temos vida e paz. Ele diz a nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmos 46, 10. A lei nos faz olhar para nós mesmos, em quem vemos somente morte e corrupção. O Espírito nos mostra Jesus e vida, que cria um amor e um desejo que nos mantém sempre em busca dele. A exposição das tuas palavras dá luz. Salmo 119, verso 130. Há uma inescrutável profundidade de revelação que ainda não percebemos na palavra de Deus, mesmo acerca das mais básicas doutrinas. É um terrível erro nos tornarmos satisfeitos com nosso presente conhecimento e entendimento. Nós todos estamos vendo através de um espelho obscuro. Não podemos conhecer nada por completo até que o conheçamos por completo. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, versículo 18. Quando a verdade cessa de expandir para nós, começamos a viver em trevas. A água é com frequência usada simbolicamente como a palavra de Deus nas Escrituras. Efésios 5, versículo 26. Quando o Senhor usa uma tipologia natural para simbolizar uma realidade espiritual, é porque suas características refletem a natureza do espiritual. Uma importante característica da água é que ela deve se manter fluindo para ficar pura. Uma vez que ela fica parada em um lugar, ela se torna estagnada muito rápido. E o mesmo acontece com a palavra de Deus. Toda a revelação da verdade em nossa vida deveria estar continuamente se expandindo e se aprofundando para nós. Esta é a razão pela qual o rio da vida é somente isto, um rio. Não é um lago ou lagoa, ele flui e se move, indo para algum lugar, como um velho sábio uma vez disse: você nunca pode pisar dentro do mesmo rio 2 vezes. Ter a verdade que se expande é desafiador para aqueles que têm o espírito dos fariseus, que têm zelo pelo Senhor e desejo pela pureza da verdade, mas cuja segurança está em tradições humanas, com as quais eles isolam a verdade. Com aqueles que são deste espírito, haverá uma elevação real de ortodoxia no mesmo nível que a revelação bíblica, mesmo que eles veementemente neguem tal fato. Quando entendemos que há muito mais a ser entendido e estamos buscando um entendimento mais profundo acerca de uma doutrina, o potencial para uma revelação errônea existe. Se não buscarmos uma revelação mais profunda, já temos um erro que é debilitante e venenoso. Saber a verdade não vai nos livrar do engano, mas ter amor pela verdade vai. O pão de Israel não teve tempo de se levedar, porque eles deixaram o Egito com muita pressa.
Se nós também continuarmos a nos mover com o Espírito Santo, nosso pão não terá tempo de ser levedado com o pecado, iniquidade ou legalismo. É quando nós pararmos de nos mover e de crescer que o nosso pão, entre aspas, se torna infectado. Discutimos como o Cordeiro da Páscoa era levado para dentro das casas de Israel para ser cuidadosamente examinado por 5 dias antes do sacrifício e como isso pode refletir a necessidade de cuidadosamente examinar Cristo antes de fazer compromisso. Mas veja que uma vez que o compromisso é feito, devemos então nos mover com pressa para fugir da terra do Egito. É interessante notar a urgência com a qual um novo cristão era batizado na igreja primitiva. Isso enfatiza que, depois que um verdadeiro compromisso é feito, ele precisa ser selado imediatamente de acordo com a ordenança bíblica dada para a pública demonstração de fé, o batismo nas águas. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos coisas como uma chamada ao altar, o levantar das mãos ou a multidão de outros costumes pelos quais temos substituído o rito bíblico de batismo imediato. Esses artifícios humanos, que têm sido instituídos na maioria das vezes por causa da conveniência, têm se provado improdutivo em selar o compromisso de um novo cristão. Quanto maior impacto teria a decisão nos novos convertidos se nós fielmente cumpríssemos com o mandamento bíblico de batismo imediatamente? Quanto tempo mais duraria o seu compromisso como um poderoso sinal em suas vidas, se eles pudessem ver um testemunho bíblico de sua ação, ao invés de uma vaga consideração se algo realmente aconteceu após ter descido um corredor ou um breve levantar de suas mãos? Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.